meus amigos, agora não tem mais volta. A Ellie finalmente abraçou a vingança em um episódio que tinha tudo pra ser um episódio ruim. É um episódio bem mais curto que os outros, tem cerca de uns 45 minutos, mas ele surpreendeu ao longo do episódio e no final ele acabou decepcionando apenas com uma adaptação de uma cena muito importante que poderia ser muito melhor, mas que eu não gostei tanto assim de como ficou. Bora comentar sobre o 5º episódio de The Last of Us da 2ª temporada. Então bora direto para a parte mais importante do episódio, pro miolo, pro essencial, né? A Ellie e a Dina, elas têm uma cena de diálogo bem interessante ali, né, que aprofunda mais um pouco a personagem da Dina, e aí elas finalmente conseguem identificar como é que elas vão fazer para chegar no hospital lá onde tá a Nora, né? E aqui a série, mais uma vez, faz questão de esfregar na cara de todo mundo como a Dina da série ficou 1000 vezes melhor do que a Dina do jogo, né? Enquanto a Dina do jogo, sei lá, é só a namoradinha da Ellie que tava lá junto, né, com ela e decidir junto nessa ideia maluca de vingança, a Dina da série é muito melhor desenvolvida. Ela é uma personagem muito mais inteligente, ela é uma personagem muito mais importante, ela é uma personagem muito mais ativa e ela é uma personagem melhor desenvolvida. Ela tem habilidades que são muito mais úteis para Ellie e para a série também aqui, né, na série em comparação ao jogo. Ela é muito organizada, ela é muito inteligente, ela é estrategista, ela tem habilidades, como eu falei, que são importantes, de saber usar mapas, a habilidade da audição para contar os instaladores também, que é uma referência direta ao jogo, ela faz mais de uma vez. Enfim, a Dina da série é 1000 vezes melhor que a Dina do jogo. E aí beleza, ela consegue mapear ali, né, consegue fazer a triangulação para saber por onde elas têm que passar para chegar até o hospital, né, por conta da vigília ali da WLF. O problema é que é um prédio ali que ele tá repleto dos Stalkers. Inicialmente elas chegam lá e elas acham que é só um, mas depois já aparece mais um monte lá, né, sei lá, uns 10, 15. E aí é uma cena que a Ellie sabe que ela não pode ser infectada, mas pro tanto que tem ali, ela sabe que ela vai acabar morrendo, porque ela pode ser destroçada, né? Na primeira temporada a Tess fala, olha, tu é imune, tu não vai ser infectada, mas nada impede de infectados te matarem, te dilacerando ou alguma coisa assim, morrer de sangramento, o que é muito possível nesse contexto que elas estavam aqui. E ela fala, olha, pra Dina, né, se esconde ali que eu vou atrair eles pra cá, e ela sabe que ela tá correndo pra morte ali. E era inevitável. Na verdade, as duas iam acabar morrendo naquela cena se o Jesse não chegasse e salvasse o dia, né? E essa cena aqui do Jesse é interessante de notar, porque eles colocaram ali um enquadramento, né, uma fotografia, né, a questão da silhueta dele repleta numa luz que lembra muito o Joel no trailer de anúncio do 2º jogo, né? Ele também aparece numa cena bem parecida assim, né, em outro contexto totalmente diferente, mas lembrou bastante. Não à toa a reação da Ellie na série, né, faz a gente entender que ela achava que era o Joel ali, né? Mas beleza, era o Jesse, eles vão embora e tal. E aí, a partir daqui a série vai escalonando, entregando cenas de ação que de fato a série estava devendo, né? Mas aqui nesse episódio, como eu falei, ele surpreendeu porque é uma sequência muito boa. Eles saem lá do prédio dos infectados, tem os Stalkers que aqui, na verdade, eu queria até comentar que na série, eles fazem esses inimigos muito mais aterrorizantes, porque no jogo, sei lá, eles só são mais difíceis de acertar com tiro, são mais rápidos, mas na série eles causam muito mais terror porque eles apresentam uma ameaça muito maior, né? Se um já era difícil, imagina, sei lá, 10, 15. Então, eles fizeram melhor, desenvolveram melhor esses infectados aqui na série. Mas retornando aqui pro episódio em si, eles saem desse prédio infectados, são perseguidos pela WLF lá, pegando tiro nas costas, etc. E aí eles entram no bosque, né? Numa cena até que meio parecida com o jogo, né? E ali eles já se encontram com os cicatrizes. Enquanto eles estão olhando aquele ritual bizarro lá dos serafitas, na verdade, né? Eu acho que serviu não só para mostrar o quão cruéis eles podem ser também, apesar de já ter mostrado no episódio passado, lá na Torre do Rádio, né? Aqui mostra eles executando aquele ritual bizarro lá deles, né? Mas também porque eu pensei assim, pô, eles poderiam, né, se entregar, olha, a gente tá aqui também, a gente também tá atrás dos lobos, mas quando eles veem aquele ritual, essa chance, essa opção de diálogo cai por terra. Não dá, os serafitas, assim como os lobos, né, assim como a WF, ou é fugir, matar ou se esconder. Então, quando eles estão ali observando o ritual, a Dina é flechada no lugar da Ellie, né? No jogo a Ellie leva uma flecha no ombro e tal. E isso vai explicar por que a Dina vai ficar de fora, por que a Ellie vai prosseguir sozinha, né? E aí, como eu comentei, eles saem do prédio, tem os infectados,
são perseguidos pela WLF, depois são perseguidos pelos Serafitas e acabam se separando. No meio disso tudo aí, como a Ellie sabe que a Dina tá com o Jesse, ela meio que tá tranquila, entre aspas, né? Porque a Dina pode estar protegida, né? Apesar dela não saber que fim deu eles dois, mas ela vê o hospital e ela vai pra lá, né? Ela abandona tudo, abandona a racionalidade e vai pro plano de vingança dela. Ela quase foi rastreada por um dos pastores alemães ali, mas ela consegue entrar no hospital, vai se esgueirando e tal, e ela rapidamente chega na Dina. Inicialmente, essa cena aqui da Dina, o diálogo quando a Ellie chega e rende a Dina, ele tá igual ao do jogo. Então ficou uma cena bem interessante, né? A questão é que depois que a Dina joga lá o álcool na Ellie e sai correndo, eu achei a construção um pouco atrapalhada dessa cena aqui, né? Até o momento em que eles fizeram o diálogo igual ao do jogo, tava muito boa. E não muito boa porque tava igual ao do jogo, muito boa porque tava se desenrolando de uma maneira legal. A atuação tava boa, né? O contexto tava interessante, né? A Nora aqui da série tava bem mais provocadora, parecia mais convicta das ideias dela, mas a partir do momento que ela sai correndo, pareceu um pouco atrapalhado, porque tinha poucos lobos ali no hospital, só apareceram 2, eu acho, pra atirar na Ellie, e parece assim que ela simplesmente escolheu o pior caminho, né? A Ellie dá um tiro nela e ela desvia pro lado, e sei lá, não podia ter corrido pra fora. Ficou uma cena meio estranha. No jogo isso é um pouco melhor justificado. É difícil não comparar com o jogo, mas é o material fonte, não tem como não comparar. E aqui na série parece que só ela tomou a decisão de ir pro caminho que não tinha saída. Não é como se a Ellie fosse encurralando ela de fato, né? Como eu comentei, parece que ela só dá um tiro. E aí ela chega naquela parte lá que eles mostram no início do episódio, né? A arma de Chekhov, se eu não me engano, que é o nome desse recurso narrativo. Eles mostram lá uma arma ou uma ameaça e depois retomam, né, em outra parte. E aí, se vocês prestarem atenção, aquela asiática que aparece lá no começo do episódio, tem aqui no uniforme dela escrito Park. E quando a Ellie entra nessa parte ali do subsolo do hospital, né, um dos carinhas que tá lá dentro, né, que tá soltando os esporos, é justamente Park, que ela fala que é o filho dela que ficou lá dentro. E aí a série reflete, né, novamente escolhas de pais salvarem ou não os filhos, né, e aqui foi uma pessoa que tomou uma escolha totalmente inversa do Joel, né, eles falam isso no making of, e esses paralelos são sempre muito interessantes, né. Aqui ela sacrificou uma pessoa querida por um bem maior. Sacrificou entre aspas, né? Ele já estava condenado, mas acho que se fosse o Joel ali no lugar, ele não ia não ia trancar, não. De qualquer forma, aí aqui chega no ponto no que deveria, na verdade, ser o ponto alto do episódio, né? A Ellie finalmente encurralando a Nora, ela quer saber onde está a Abby. E eu achei o diálogo um pouco mais fraco do que no jogo. Foi um diálogo ok, né? E devia ser mais. Não é porque foi ok que foi suficiente. A Ellie chega lá, a atuação da Bella Ramsey e da Tati Gabrielle tá muito condizente, estão muito boas, na verdade, melhor dizendo, né? Mas o fato é, por que a Ellie bate com aquele ferro na perna da Nora, né? Por que não foi uma coisa mais gráfica, já que já mostrou uma cena bem mais violenta de outros personagens, sei lá, secundários, terciários, né, naquela cena dos Serafitas? Por que ela não falou que ela poderia dar um fim mais rápido pra Nora, né, ou então um fim muito pior? Né? Por que não mostrou mais dessa cena, já que estava prometendo ser um episódio um pouco mais violento? Eu acho que eles se referiam à violência daquela cena dos Serafitas, que é um pouco mais gráfica e explícita, né? Sei lá, essa cena deixou um gosto amargo. Sei lá, eu acho que eles poderiam ter desenvolvido melhor. Eu acho que era uma cena que eles mudaram, mas mudaram pra pior, né? Porque no jogo dá a entender que a Ellie acerta o rosto, né, da Nora. E eu acho que a série deveria ter sido mais gráfica e ter mostrado ela acertando o rosto e ter mostrado o resultado do rosto para fazer um paralelo direto com o Joe, que teve o rosto mostrado, né? Que não mostrou ele sendo acertado, mas mostrou como é que ele ficou, né? E se a gente parar para lembrar, quem segurou a Ellie para ver o que aconteceu com o Joe foi a Nora, né? Então eu acho que deveriam ter mostrado, acho que deveria ter sido uma cena muito mais explícita, muito mais gráfica, e eu acho que a cena foi muito rápida. No jogo também é rápida, mas eu acho que lá entregou mais
visceralidade que precisava, né? Da violência que precisava, né? A gente, essas séries, jogos, etc., sempre tem que justificar por que alguns setores, né, da série, algumas sessões, são um pouco mais violentas. Eu acho que essa sessão aqui, essa cena, deveria justificar, né? Deveria mostrar mais aqui e não mostrou. Eu acho que ficou aquém nessa parte aqui. A atuação delas, novamente, está muito boa. O episódio surpreendeu porque eu achei que ia ser um episódio ruim, já que ele era mais curto, mas não. Mostrou uma sequência de ação bem longa que a série vinha devendo e aqui eles meio que consertaram, mas no final, no que era para ser o ápice, no que era para ser a maior parte, eles frearam, seguraram a mão. Não sei, cara. Esse episódio me deu sensações mistas. Eu acho que eu comecei achando que ele ia ser ruim, depois ele surpreendeu, mas poderia ter sido melhor, né? Eu acho que a série ela tá um pouco mais lenta que o jogo, né? Até essa parte aqui da história, o que é justificável porque são mídias diferentes, mas eu acho que eles deveriam ter ido além, deveriam ter dado um passo a mais, especificamente nessa cena aqui, né? Eu espero e eu acho que eles podem ainda fazer isso nos episódios que restam só 2, e aparentemente o próximo episódio vai ser focado na relação do Joel com a Ellie, mostrando flashback, né? A única coisa que mostraram no preview do próximo episódio, mas eu acho que vai mostrar também a Ellie retornando pro teatro no final do episódio, e no último episódio a gente vai ter a Abby finalmente chegando no teatro e acabando a temporada ali, como se fosse a metade do jogo, a metade da jornada. E na terceira temporada eu acho que eles vão focar mais na Abby. Enfim, foi um episódio que foi legal, ele cresceu enquanto acontecia, mas que terminou de um jeito um pouco amargo. Então, se você curtiu ou não, comenta aqui embaixo para eu saber. Curte o vídeo, e se você gostou desse vídeo aqui, experimenta dar uma olhada nesse outro vídeo aqui em que eu falo sobre os modelos de sociedade de The Last of Us. Ficou um vídeo bem completo, dá uma olhada lá que ficou bem legal. Grande abraço, até o próximo vídeo.